Fala pessoal, e aí? Hoje a gente vai reagir, né, com essa notícia que saiu aqui sobre um incêndio que atinge o Ceasa na zona norte do Rio pelo segundo dia consecutivo, né? Segundo essa matéria aqui do R7, né, um incêndio atingiu o Ceasa, centro de abastecimento do estado de Arajá, na zona norte do Rio de Janeiro, pelo segundo dia consecutivo. 5 estabelecimentos já foram impactados pelo incêndio, mas ninguém ficou ferido, né? Uma serralheria dentro do centro de distribuição de alimentos já havia sido atingida por um incêndio na manhã de domingo. E aí, o que a gente tem aqui para entender a respeito dessa notícia aqui, né, pessoal? Não estou dizendo que algum dos lados propôs ou fez alguma coisa, né? Apesar de que possa, obviamente, ser isso, qualquer um dos lados, claro. Mas, segundo a polícia, né, segundo os bombeiros, lá estava com uma situação de estrutura já precária. O que eu gostaria de enfatizar, no entanto, é o que aconteceu após o incêndio, né? Porque, assim, tudo bem a gente entender que o incêndio foi um acidente, apesar de que possa ter sido qualquer coisa, na realidade. Principalmente, assim, acontecer no dia da eleição e no outro dia, né? Muito estranho. Mas o que eu gostaria de salientar é porque o que acontece? Quando acontece de acontecer incêndio, de caminhão tombar, né? Acontece de sempre o brasileiro ter a cultura de ir lá e começar a roubar a comida. Eu estou sentindo uma treta! E ele sempre, né, se justifica dizendo, poxa, mas estava pegando fogo, se eu não vou lá e pego a comida, ele ia queimar e ia desperdiçar, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não é bem assim, pessoal. E o erro pior de tudo, na verdade, nem é esse. É porque pensa comigo, né? Teve lá o incêndio no Ceasa. Esse Ceasa é o centro de distribuição, parece que central ali da região, não sei se de Rio de Janeiro inteira, né? Aqui onde eu resido, quase 100% dos alimentos, né, tipo, são poucos que são produzidos por pessoas locais, vêm do Ceasa de Goiânia, né, que é uma cidade que fica próxima à minha cidade. Então, esses Ceasa servem para distribuir e abastecer o pessoal de alimentos, legumes, etc. Aí o que acontece? Quando começou o incêndio, né, conforme vocês vão ver nesse vídeo aqui, Ai, mané, quem perdoa é Deus. Olha como é que eles estão. Caralho! o pessoal começou a saquear, né, a comida, né, com o argumento de que estava pegando fogo mesmo, e depois parece que até algumas lojas, igual nesse vídeo aqui. Que o que acontece? Muitas das pessoas vão falar assim, poxa, Matheus, mas é porque essas pessoas são da favela, essas pessoas estão passando fome, É verdade. elas precisam. E assim, eu não vou conseguir justificar a dificuldade da vida de ninguém, né? Porque todos têm problemas e principalmente o pessoal que é mais carente que mora na favela. O meu ponto é que, assim, até esse pessoal, ele esquece, por exemplo, que, né, parece, não sei se é isso mesmo, segundo os números dos bombeiros, por volta de 200 pessoas conseguiu carregar alimento, né? Só porque parece que só no bairro lá do Irajá, que é onde fica o Ceasa, tem 100 mil pessoas, né? Esse bairro do Irajá fica, por exemplo, a 40 quilômetros da Rocinha, né? Que é uma favela bem grande que está, acho que, com 100 mil habitantes. Então, o que acontece? Imagina que, né, esses 200 pessoas foram lá e começaram a catar os alimentos. Então, pegou vários e vários sacos de arroz, de legume e tal. Ok, para essas 200 famílias que conseguiram roubar o alimento, né, vai ser bom, né? Para as famílias que elas conseguirem dar o alimento também vai ser bom. Mas qual que é o grande problema? Como elas tiraram a mercadoria de alguém que estava produzindo, né, que estava investindo, gastando dinheiro, as pessoas sempre falam, ah, mas é porque o fazendeiro ele tem muito dinheiro, o agricultor ele tem muito dinheiro, só esse prejuízo aí não vai fazer diferença, as pessoas estão passando fome. E onda é essa, meu irmão? E não, pessoal, reflete comigo. Se o agricultor tem dinheiro, né, se ele tem lá o legume, a carne, o negócio para vender,
e aconteceu esse prejuízo, ele já teria o prejuízo do incêndio, né? Aí as pessoas vão lá e roubam aquele alimento. O que ele vai fazer? Ele vai falar, poxa, se eu, esse mês, teria o lucro de tal, né, eu vou ter um lucro menor. Então, para que o meu empreendimento continue indo para frente, eu vou ter que repassar, né, esse prejuízo para frente. Isso é o que acontece com os impostos, isso é o que acontece com o prejuízo, em última análise. Que merda, hein? Sabia não? Por quê? Porque, como você mesmo disse, o agricultor tem o dinheiro, né? Ele tem a terra, ele tem o legume. Então, se acontece dessas 200 pessoas roubarem os alimentos, o que vai acontecer? O alimento vai ficar um pouco mais caro, né, pro restante da população que não conseguiu roubar aquele alimento, né? Porque, como a gente disse, o agricultor, o pessoal que tomou prejuízo, eles não vão simplesmente fazer dinheiro do nada, né? Eles já tiveram um incêndio, foram roubados, então eles vão repassar esse prejuízo para frente, eles vão começar a cobrar um pouco mais caro no alimento, né? Então, assim, isso vai prejudicar toda a população, inclusive a população da favela, né? Porque, por exemplo, o Ceasa faz um trabalho de distribuição de cestas básicas que atinge muito mais famílias do que essas 200 pessoas que roubaram lá. Só porque, por essas pessoas terem roubado aquela quantidade tão grande, né, elas não vão ser distribuídas para várias famílias, foi um monte de comida que ficou centralizado em 200 pessoas, e o cara da favela continua pobre, vai continuar sem comida do mesmo jeito, e agora o alimento pode aumentar um pouquinho por conta disso, né? Então, assim, é de fato uma coisa muito triste, né? Eu acredito que a melhor coisa, se fôssemos um país mais educado, seria todo mundo ter ido ajudar, né? Eu não sei, por exemplo, se o pessoal que catou toda a comida é Lula ou é Bolsonaro, né? Mas aparentemente é Lula por causa desse outro vídeo aqui. Só porque, assim, o correto, ético e moralmente seria, começou um incêndio, quem quisesse se dar ao trabalho de ajudar, ok, né? Quem não quisesse dar o trabalho de atrapalhar, tudo bem, né? Assim, se você quisesse ajudar a apagar um incêndio, a salvar o alimento, massa, né? Se o cara quisesse te dar comida depois, massa. Agora, roubar o alimento não ajuda na situação, né? Eu entendo o argumento de não, mas as pessoas que roubaram estão passando fome. Ah, tô cansado, velho. E tal, só porque essas mesmas pessoas acabam de deixar mais pessoas passando fome, né? Porque agora a comida vai ficar mais cara. Então, assim, em suma, assim, mais um exemplo do que pode ser que aconteça, né, pessoal? A gente já tá começando a ver algumas coisas acontecendo, né? E gostaria já também com esse vídeo aqui de retorno de parabenizar, né, o provável segundo presidente Tal do Lula. Ele estando dando tudo certo, ele vai assumir, né? Então, assim, ele vai ter, o Partido dos Trabalhadores vai ter a quinta chance, né, de reconstruir um país que eles governaram nos últimos 20 anos, 16 deles. Você é retardado por acaso? Então, assim, eles vão ter a quinta oportunidade de reconstruir esse país. Então, espero que dessa vez eles usem essa oportunidade bem, né, para o povo brasileiro. Não desejo que façam mal. Espero também que ele coloque nos seus ministérios e cargos de indicação e gerência pessoas técnicas, né, pessoas que não venham a ser envolvidas em escândalos como o Petrolão e o Mensalão, como foi nos últimos governos Lula e Dilma. O básico, porque o Bolsonaro está entregando um país mais alinhado do que ele recebeu do Temer, né? Então, assim, espero que continue nessa linha, que ele não faça muitas medidas populistas, que ele não crie várias estatais para poder fazer empregos artificiais para dizer que está sanando o problema do desemprego, e que a gente, né, progrida, porque o Brasil está, sim, né, entrando num trilho de progresso, né, com os recentes acontecimentos globais. Mas, em suma, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é só para falar dessa notícia. Se inscreva, compartilhe se você gostou do conteúdo e ative o sininho. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal.